Paz e bem a todos vocês, irmãos e irmãs que aqui se encontram na Catedral Cristo Rei, o coração da evangelização da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, e especialmente os que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rede Catedral de Comunicação, Rádio América, TV Horizonte. A todos vocês eu vos saúdo, especialmente os nossos irmãos enfermos, aqueles que sofrem. Caríssimos, estamos no tempo da Quaresma, que é um tempo de profunda reflexão, um tempo nascido da delicadeza da misericórdia de Deus, que tem como objetivo nos inserir em uma dinâmica de renovação, de profunda renovação. E essa renovação, ela implica em uma corajosa revisão de vida moral, isto é, revisão de nossas atitudes, de nosso jeito de ser, e também uma profunda revisão do nosso jeito de professar a fé, de nossa vida litúrgica. E hoje, terceiro domingo da Quaresma, a liturgia ela nos proporciona uma reflexão que gira em torno destes dois pontos. Como está a nossa corajosa revisão de vida moral e como está também a nossa revisão de vida litúrgica, como está a nossa profissão de fé dentro deste tempo de graça e salvação. Comecemos pela nossa vida de oração, a nossa profissão de fé, a nossa vida litúrgica. E hoje o Evangelho nos proporciona sobremaneira refletir sobre isso. Aqui no Evangelho, Jesus, ele está nesta situação complicada em que ele chega no templo de Jerusalém e encontra ali aquele espaço cercado por cambistas, cercado por vendedores. Ou seja, o templo, que era destinado à oração, à adoração a Deus, estava ali cumprindo outros propósitos que não aqueles que lhes eram genuínos. E Jesus, diante disso, ele adota uma postura até então inusitada e inimaginável aplicada à sua pessoa. Ele pega e expulsa todo mundo dali. E João, ele é extremamente detalhista. Diz que Jesus tece um chicote de cordas, joga um tanto de coisa fora, expulsa todo mundo. E este gesto de Jesus, caríssimos irmãos, mostram para nós que ele, na verdade, estava purificando o templo, para assim mostrar àquelas pessoas e mostrar também a cada um de nós, membros de sua igreja, de seu corpo místico, que o tempo messiânico havia começado. Logo, daquele momento em diante, as pessoas não mais adorariam a Deus da forma como elas faziam antes. Daquele momento em diante, o elemento que de fato cuidaria de ligar o coração humano a Deus não seria um simples templo de pedra, mas seria Ele, o próprio Cristo, o novo templo. E esta purificação que Jesus realiza no templo, para mostrar o início do tempo messiânico, é algo que de fato nos diz muito, caríssimos. Por quê? Porque hoje, nós católicos, precisamos purificar o templo para mostrarmos ao mundo que o tempo messiânico continua em curso através da ação da igreja, através da ação de cada um de nós. E como nós fazemos isso, caríssimos? Como nós de fato operamos este movimento de purificação do templo? Através dessa nossa revisão da nossa vida litúrgica, da nossa profissão de fé, através da nossa renovação do jeito de ser igreja. E sobremaneira do jeito em que nós nos colocamos quando estamos na sublime presença de Deus, isto é, quando nós estamos participando da Sagrada Liturgia, da Santa Missa.
Hoje em dia, caríssimos, infelizmente, muitas de nossas igrejas não estão muito diferentes do Templo de Jerusalém neste contexto em que Jesus operou esta purificação do espaço sagrado. Hoje em dia chegamos em determinadas igrejas, está lá um TTT, um povo conversando dentro da igreja, liturgias que não são preparadas dignamente, barulho, conversa, povo preocupado em ficar mexendo no celular na hora da missa, uma confusão danada. Adélia Prado, certa feita, disse uma frase, ela falou, uma ironia muito sofisticada: às vezes eu vou à igreja e saio de lá morrendo de vontade de rezar. Olha só, saio morrendo de vontade de rezar. Isso é uma crítica, é uma ironia, porque ir à igreja é entrar em um espaço diferente, é entrar em um espaço que de fato vai favorecer a minha união com Deus. Logo, não pode ser um espaço cercado de muitas coisas, não pode ser um espaço em que impere a conversa, a confusão, o corre-corre, o celular mexendo toda hora. Não, caríssimos. A igreja é o lugar onde eu vou para ali experimentar a misericórdia, o amor de Deus. E em muitos casos não é o padre o primeiro responsável por zelar disso. Claro, ele tem participação nisso, porém isso depende de cada um de nós. Não é à toa que o catecismo da igreja fala que quando vamos à igreja para participar da missa, na verdade a missa começa quando eu estou lá na minha casa, quando eu tomo a decisão de ir participar da missa, porque ali já começa a minha dinâmica de preparação, para quando eu chegar no espaço sagrado, eu ali possa contemplar, adorar a Deus em espírito e em verdade. Depende de cada um de nós. Tá, é bem verdade também que às vezes a igreja é o ponto de encontro dos amigos. Às vezes as pessoas no corre-corre durante a semana não têm tempo de se encontrar, e às vezes a missa, a igreja é o espaço para isso. Tudo bem, é bacana isso. Agora, a missa é o lugar onde vamos para encontrar com Deus. E Deus, Ele é muito mais importante para nós do que o encontro com o outro, embora o encontro com o outro, o amigo, o parente, o conhecido, seja também importante. Mas neste caso, o que é mais importante? O que é mais importante é a experiência que eu vou ter com o meu Pai, com o meu Criador, no momento em que eu participo da Sagrada Liturgia. Porque a Santa Missa, ela não é um simples culto, caríssimos irmãos. Através da Santa Missa entramos em contato com a realidade do céu, nós nos elevamos. Estar na missa é estar com Deus mesmo. Logo, eu não posso estar ali disposto de qualquer maneira. Devo estar bem preparado, vestido da melhor maneira possível. Eu lembro quando eu fui criado lá com a minha avó, a melhor roupa que tínhamos era a roupa para ir primeiro na missa, depois podia ir em qualquer lugar, mas era o melhor para Deus. E renovar a nossa vida litúrgica perpassa também por esses gestos práticos, por essas atitudes que de fato revelam para nós que a nossa profissão de fé, ela não está reclusa apenas em palavras, mas ela atinge o nosso jeito de ser, ela atinge o nosso jeito de se portar, ela atinge o nosso jeito de se relacionar. Assim como o zelo pela casa do Pai consumia Jesus, este mesmo zelo deve consumir o coração do católico. E o zelo pela casa do Pai é expresso por toda a oração que eu faço, que deve ser feita com a intenção de agradar a Deus, que deve ser feita com a intenção de
me retratar àquele que é o único mediador entre mim e o Pai, que é Jesus Cristo, que é o novo templo de Deus. Toda oração, caríssimos, deve ser feita para agradar a Deus e não para agradar as pessoas. É para agradar a Deus, caríssimos, que a oração e o culto devem ser feitos com simplicidade, sobriedade e beleza. Justamente para que estes elementos nos conduzam à obediência da palavra de Deus, à obediência dos mandamentos de Deus. E antes de adentrarmos neste segundo ponto, que a liturgia de hoje nos proporciona refletir, também chama a atenção, não é apenas dentro da Santa Missa que eu devo me prestar em devida reverência e adoração, mas também nas celebrações dos outros sacramentos. Na celebração do batismo, é também uma celebração litúrgica na qual eu entro em contato com Deus. A celebração do casamento é outra situação a qual eu experimento a misericórdia de Deus. Mas hoje em dia o que nós vemos também é que o casamento deixou de ser, a celebração do casamento deixou de ser este momento de adentrar no amor e na misericórdia de Deus e passou a ser, em algumas circunstâncias, verdadeiras manifestações teatrais nas quais algumas pessoas enchem a igreja de parafernálias, colocam tapete de espelho, aquela coisa toda. Caríssimos, estar no templo é estar na presença de Deus, e essa presença deve ser marcada por mim com simplicidade, deve ser marcada por mim pela sobriedade e também pela beleza, porque aquele espaço e aquela circunstância me conduz a Deus e molda o meu coração para que o zelo pela fé nos consuma antes mesmo de outras coisas, outros elementos consumirmos e assim tomar conta do espaço que em nós é de direito de Deus. E assim eu adentro no segundo ponto de reflexão da nossa liturgia de hoje, que é justamente a nossa revisão da vida moral, das nossas atitudes, do nosso jeito de ser. E para tanto, a primeira leitura do dia de hoje nos traz aqui o livro do Êxodo, capítulo 20, que nos revela a atitude de Deus em dar ao seu povo os seus mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos, caríssimos, são sinais da nossa pertença a Deus. A observância aos mandamentos garante a permanência da nossa aliança com Ele, da nossa aliança com Deus. É por isso que o povo eleito cultivava pelos mandamentos todo um carinho, todo um amor. E o salmista, ele hoje nos fala, no Salmo 18, sobre esse carinho que o povo procurava cultivar pelos mandamentos, porque eles não eram vistos pelo povo como uma repressão, como uma forma de tolir a liberdade, mas como uma confirmação da liberdade. Os mandamentos, caríssimos, nunca são uma imposição, mas eles são um convite, uma proposta de vida. É uma medida divina de proteção à nossa liberdade. É através dos 10 mandamentos que Deus nos mostra o caminho do bem e também nos diz o que devemos evitar. Sem eles, fica bem difícil conhecer o bem e fica mais difícil ainda conhecer a vontade de Deus. Então, os mandamentos, eles têm o objetivo de nos ensinar sobre o que de fato significa ser humano. E ser autenticamente humano aproxima a nossa vida do culto agradável a Deus. Ser autenticamente humano, caríssimos irmãos, implica necessariamente em 2 coisas: servir a Deus e amar o bem. Isso tudo traduzido em oração,
em oração, em uma vida honesta, que prima pelo respeito e também pela caridade fraterna. Os mandamentos têm como escopo isso, orientar a nossa liberdade neste sentido, para que ela obedeça à vontade de Deus. Ser livre não é fazer o que quer no momento em que dá na telha. Ser livre, caríssimos irmãos, implica em 3 coisas. Primeiro, exercer sim o poder de escolha. Segundo, abraçar as consequências das escolhas. E terceiro, lidar também com as renúncias. Para cada escolha não existe uma renúncia, para cada escolha existem várias renúncias. E quando nós nos valemos dos mandamentos para que eles nos orientem, a nossa liberdade então é convertida de uma simples vivência para um culto agradável a Deus. E quando nós transformamos a nossa vida em um culto agradável a Deus, a probabilidade da nossa realização, ela cresce. Porque nós deixamos de nos pautar por elementos puramente humanos para favorecer a nossa liberdade ou o nosso bem. E trazemos a vontade de Deus, a sua lei, a sua palavra e a sua liturgia para de fato embasar a nossa vida e transformarmos-nos assim em servos, em discípulos, cada vez mais dignos de carregar, de portar o nome de cristãos. Por fim, caríssimos, o sinal que mostra o cumprimento pleno da lei de Deus é sem dúvida nenhuma a ressurreição. Paixão, morte e ressurreição são o conteúdo dos ensinamentos dos apóstolos, como bem nos atesta São Paulo hoje, aqui na carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios. Logo, irmãos e irmãs, nós não precisamos de buscar outros conteúdos fora deste. O que pauta a nossa fé é o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Se valer disso é transformar a nossa vida em uma constante adoração a Deus, em uma constante liturgia. Infelizmente, muitos buscam o horóscopo, o esoterismo e outros elementos de outras religiões para assim entrarem em uma experiência com Deus, terem uma experiência com Deus. Mas não, irmãos, temos uma identidade de fé. E essa identidade de fé deve ser fortalecida pela nossa oração, uma oração que tem um conteúdo objetivo, específico, que é o mistério pascal. É nele que a nossa fé se baseia, é nele que a nossa vida se edifica. É a partir dele que transformamos a nossa existência em uma constante liturgia. Que a palavra de Deus nos insira em sua dinâmica de fé e amor. Que a liturgia seja verdadeiramente um espaço de encontro pessoal com o nosso Deus. E, portanto, tratemos a liturgia com a devida reverência, com a devida educação, com a devida adoração. Deus merece e nós precisamos disso. Amém.